Na lição 3 falamos como o ato de escutar é importante para a nossa vida em comunidade. Também aprendemos na lição 6 que a maneira como usamos as palavras tem impacto tremendo na vida de outras pessoas. Se você não viu esses episódios, corre lá no nosso canal, corre no NT Play e assiste eles lá porque vai ser importante para você entender hoje, ok? Finalizando sua carta, Tiago também aborda o tema de falar e ouvir, mas dessa vez ele vai nos orientar sobre a importância de falar e ouvir com Deus, conversar com Deus, ou seja, a importância da oração. De cara eu já peço para você se inscrever nesse canal. Se inscreve aí, dá um like, isso é muito importante. Falei e repito, isso vai ajudar muita gente a conhecer isso aqui, combinado? É a maneira de você dizer pra gente que tá curtindo o resenha, de tá curtindo o nosso trabalho, então aperta isso aqui logo, beleza? Voltando para a lição, o primeiro conselho que o Tiago nos dá sobre comunhão com Deus é que a gente tem que orar em todas as situações. Ele diz que a gente tem que estar em oração nos momentos bons e ruins. Na verdade, o que ele quer dizer é que a gente tem que estar em oração continuamente, em todo o tempo. Lembra daquele famoso texto de Paulo, orai sem cessar? É a mesma coisa que Tiago está falando aqui. Todas as ocasiões são boas oportunidades para a gente se aproximar de Deus em oração. Tiago especifica alguns momentos das nossas vidas onde buscar a Deus pode inclusive fazer toda a diferença. E ele diz, e eu vou dizer aqui agora, o primeiro deles é quando você estiver passando por sofrimentos. Momentos de dificuldade são oportunidades para você entender e perceber a manifestação do poder de Deus na sua vida. Isso acontece para você se fortalecer. Você lembra do resenha que a gente falou sobre perseverança? Tiago nos estimula a buscar a Deus em momentos de alegria também, para agradecer, para louvar, porque tudo que é bom procede dele. Também ele diz que a gente precisa buscá-lo em momentos onde a gente for atacado por enfermidades. A gente precisa buscá-lo para ter fortalecimento. E também quando a gente quer pedir perdão por algum pecado, ou quando em comunidade a gente quer se aproximar de Deus. Deus está interessado em escutar você em toda e qualquer ocasião. Seja numa queixa, num pedido, num aprendizado, em todo momento Deus quer se relacionar com você. Muitos de nós subestimamos o diálogo com Deus porque a gente não escuta as suas respostas. A gente até fala, para que eu vou ficar falando com alguém que eu não escuto falar de volta? Parece que eu estou falando com a parede. Véi, que viagem é essa, véi? Quem aqui não passou por um momento onde não teve a resposta a uma oração que estava pedindo? Jesus diz que nossos pedidos serão atendidos, mas nem sempre essa resposta vem de maneira audível. Eu lembro de um dia onde eu queria ganhar muito um sorteio na escola. Eu queria tanto aquilo que eu prometi para Deus um monte de coisa. Que eu ia ser um filho melhor, que eu participaria mais das atividades da igreja, que eu seria um melhor aluno. Eu acreditei muito que eu ia ganhar aquele sorteio, porque eu acreditava que tudo ia depender da minha fé. Afinal de contas, se a fé pode mover montanhas, ela podia me ajudar a ganhar aquele sorteio. Eu fiz até planos com o que eu faria com o prêmio que eu ia ganhar. Enfim, chegou o dia do sorteio e adivinha? Adivinha? Eu não ganhei. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito desmotivado. Só que a verdade é que eu estava completamente enganado sobre a minha fé. Foi difícil para mim processar aquilo, sabe? Eu pedi com tanta sinceridade e eu fiquei muito desmotivado por não receber a resposta que eu esperava. Tiago traz o exemplo de Elias, que certamente era um homem muito admirado pelas pessoas. A oração dele é considerada uma das orações mais poderosas, porque inclusive ele pediu para que não chovesse por 3 anos e não choveu. Logo depois, ele pediu para que viesse a chuva e a chuva veio. Só que Tiago ele deixa claro que Elias era um homem semelhante a nós. Já pensou nisso? Ele não tinha superpoderes ou favoritismo da parte de Deus. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Assim como a oração de Elias foi atendida, a nossa também pode ser. Obrigado por nos ter abençoado neste mês Mas algo que a gente precisa entender é que Deus não responde às nossas orações de acordo com os nossos critérios, mas de acordo com a sabedoria dele. Só ele conhece o passado, o futuro e o presente. E ele quer nos dar o melhor para a nossa vida, por isso ore e peça, mas seja submisso à vontade de Deus. Tiago diz que quando estiver alguém doente, a gente pode orar por essa pessoa. A gente tem que fazer, porém, isso com fé, porque a oração de fé pode curar o doente. Mas e quando isso não acontece? E quando a gente ora por uma pessoa e ela não é curada? E aí? Tiago diz que nós devemos recorrer à oração quando a gente estiver doente para obter a cura, mas quando essa cura não vem, a gente pode ficar em paz, porque a gente ora, mas a gente se submete à vontade de Deus. Um parênteses aqui, é muito importante você entender que Jesus ele é muito a favor da cura. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele passou mais tempo curando do que pregando. E ele até mesmo enviou os seus discípulos para fazer isso, para curar. Ele deixou essa missão para os discípulos e para nós também. Agora, existem algumas razões porque muitos não recebem a cura. Primeiro, porque nem todo mundo quer ser curado. Algumas pessoas não querem a mudança. A doença às vezes se tornou algo tão familiar ou a pessoa não tem fé no poder de Deus para mudar aquela situação. Ela até ora pedindo a cura, mas ela não acredita verdadeiramente. Jesus sempre associou a cura com a fé pessoal, seja da pessoa que ora ou seja daquela que recebe a cura.
Ellen White destaca um outro aspecto importante. Ela diz que aquele que conhece o coração de todas as pessoas sabe se o doente, depois de restabelecido, glorificaria o seu nome ou se desviaria para a apostasia, vindo a desonrar o nome de Deus. Se o Senhor vir que o restabelecimento do doente é para a sua glória, ele vai atender às nossas orações. Em alguns casos, a doença ela nos aproxima de Deus e a cura pode até prejudicar nossa conexão com Ele. Deus exerce misericórdia, muitas vezes ao não nos curar, porque Ele deseja que a gente ganhe a eternidade ao invés de perdê-la se afastando dele. Enfim, trouxe aqui apenas alguns motivos pelo qual a gente não recebe a cura, mas podem haver outros também. Fato é que em relação à cura, você precisa entender e não ir para os extremos. A gente não pode ignorar a cura, porque a cura ela existe, Deus prometeu e nós podemos orar pela cura e ela pode acontecer, mas também a gente não pode supervalorizar achando que tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. O dom de cura ele ainda existe, ele é um dom de Deus também presente na igreja dos últimos dias e nos crentes dos últimos dias, mas nem sempre isso vai se manifestar, porque às vezes a cura pode vir através de uma mudança de estilo de vida, às vezes por um médico, às vezes de várias outras maneiras que não seja a oração. Então entenda, não ignore o dom da cura, mas também não deturpe o dom da cura achando que tudo se resolve com a oração. Não, a gente tem que ter submissão à vontade de Deus porque Ele sabe o que é melhor para nós. Na real, nós não conseguimos explicar de forma simples porque algumas pessoas são curadas e outras não, porque a gente não enxerga as coisas como Deus vê, a gente não tem essa sabedoria e nem a capacidade de entender de forma plena as decisões de Deus. Então, fique em paz. Vá até onde você consegue entender e o resto deixa para Deus que no céu a gente entende. Muito bem, professor, muito bem. Tiago nos ensina uma outra lição de extrema importância. No estudo de hoje, no capítulo 5, verso 13 a verso 20, ele convoca a comunidade à intercessão. E no fim do capítulo, ele mostra o resultado de uma comunidade piedosa, que vive em serviço uns pelos outros. No verso 14, ele nos convida a buscar a ajuda dos líderes da igreja. E no verso 16, ele fala sobre a importância de conversar sobre suas falhas com a sua comunidade. E tem ainda o verso 19 e 20 que ele termina o seu livro compartilhando o impacto de longo alcance da responsabilidade em uma comunidade piedosa. Percebe? A comunidade. Tiago fala muito sobre isso. Algumas pessoas usam o amor como desculpa para evitar a correção e até mesmo a instrução, mas Tiago também fala aqui sobre as consequências positivas de trazer alguém de volta à verdade depois de ter se desviado. A gente está falando aqui sobre salvar vidas, gente, sobre vida eterna. Por isso, seja uma comunidade melhor. Sim, seja, eu conjuguei o verbo errado aqui, mas é porque eu quero que você entenda que nós precisamos fazer isso. Abandone comentários destrutivos, abandone a fofoca, pare de apontar o dedo sobre quem está caindo e se junte em oração e serviço para ajudar essas pessoas. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele também estava em constante intercessão e serviço pela comunidade, dedicando grande parte da sua última oração, rogando por seus discípulos, tanto daquela época quanto nos dias de hoje. Jesus, ele nos estendeu o ministério da reconciliação. Ele quer que nós reconciliemos o mundo com ele. Essa é a nossa missão. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Resumindo, primeiro, Deus quer te ouvir em todos os momentos da sua vida. Segundo, Deus sempre responde às suas orações, mesmo quando ele fica em silêncio. Terceiro, Deus é soberano, ele age de acordo com a sua vontade, que é o melhor para nós. Quarto, Deus nem sempre vai curar as pessoas do jeito que a gente espera. Quinto, Deus quer que sejamos reconciliadores em nossa comunidade. Entender que temos um Deus que está atento a cada momento da nossa vida e sempre pronto a nos escutar é muito importante para a nossa caminhada cristã. Isso fortalece o nosso relacionamento com Ele e com a nossa comunidade. Quem ganha mais com isso, sem dúvida, somos nós. As suas dores, as suas opiniões, as suas queixas, tudo é importante para Deus. Por isso eu te convido hoje a conversar com Deus constantemente, entregando a sua vida e confiando no seu poder. Não tem erro, galera. Inclusive, quero te convidar a fazer isso agora. Você pode orar comigo? Querido Deus, quero interceder por essa pessoa que está assistindo e pedir que o Senhor a abençoe. Se ela estiver passando por algum desafio, que o Senhor cure, transforme e que o Senhor a torne um agente de reconciliação, sendo uma bênção para o mundo e para a sua comunidade. Dê para a gente um bom restinho de semana. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente se vê semana que vem aqui no Resenha. Na lição 3, falando... Na verdade, o que ele quer dizer é que a gente tem que estar em todas as ocasiões. Mas e quando isso não acontece? Quando a gente ora por uma pessoa e ela não... Mas e quando isso... Abandone comentários destrutivos, abandone fofoca.